Oi, eu sou a Ká, seja muito bem-vindo ao meu canal Crochetando com a Ká. Por aqui eu te ensino de forma fácil a fazer crochê mesmo que você nunca tenha pego numa agulha. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a tecer esse chapéuzinho aqui, que é todo confeccionado no fio chenille. É uma touquinha bem quentinha para esses dias frios. Então, se você gosta de vídeos como esse, já lhe convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo que vier a surgir no canal. Também curte, comenta, compartilha com alguém que também gosta de crochê, tá bom? E, dito isso, vamos à lista de materiais, tá bom? Eu fiz esse aqui na cor rosa, vou deixar para vocês a cor que eu utilizei nesse aqui, tá bom? Para esse chapéu aqui, esse aqui é tamanho 1 ano, eu utilizei, na verdade, sobrou essa quantidade aqui no novelo. Porém, eu tinha um aberto já, então usei um pouco do outro novelo. Então, não sei exatamente se foi um novelo inteiro, mas aí eu vou estar tecendo com vocês um hoje, nessa cor aqui, com o novelo tá todo fechadinho aqui, e no final do vídeo eu falo para vocês exatamente a quantidade que eu utilizei. Então, você vai precisar de fio chenille, essa cor aqui, o rosa é o quartzo 377, e esse aqui é a cor 7569, mas você fica aí ao seu critério, a cor que você achar melhor, tá bom? A agulha, eu vou usar a agulha de 5,5. Vamos precisar também de fita métrica, tá? Eu vou deixar as medidas aqui de acordo com o tamanho e idade aí da criança, tá? Para vocês estarem fazendo. Tesoura, agulha de tapeceiro, marcador de pontos e eu vou utilizar também o marcador de carreiras, tá bom? Esse chapeuzinho é super fácil de fazer, também é um projeto bem rápido, tá? Então, mesmo que você seja iniciante, você consegue fazer. Nós só vamos utilizar aqui pontos baixos e pontos baixíssimos, tá bom? Então, dito isso, vamos pro vídeo. Então, nós iniciamos aqui com um anel mágico e dentro desse anel mágico nós vamos colocar 8 pontos baixos. Caso você seja iniciante, tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer anel mágico e também ensinando a fazer pontos baixos, tá bom? Por aqui eu vou passando para vocês as informações de cada carreira, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Mas é só você ir lá, assistir os vídeos que você vai ver lá o passo a passo detalhado de como fazer um anel mágico e de como fazer pontos baixos, tá? Então, você vai fazer o seu anel mágico e dentro do anel mágico você vai colocar 8 pontos baixos, certo? Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fizemos os 8 pontos baixos, nós vamos aqui puxar o nosso anel mágico. E vamos para a nossa próxima carreira, que será uma carreira toda de aumentos. Então, se nós temos 8 pontos aqui de base, nós vamos fazer 8 aumentos. No final da carreira, da segunda carreira, nós teremos 16 pontos baixos. Lembrando que o aumento são 2 pontos na mesma casa, tá? Então, como nós estamos trabalhando em pontos baixos, são 2 pontos baixos na mesma casinha, tá? E no final, nós teremos aqui 16 pontos baixos. Lembre-se sempre de marcar a carreira, tá bom? Cheguei aqui ao fim da minha segunda carreira, agora nós vamos para a nossa terceira carreira, que será uma carreira de um ponto baixo e um aumento. Então, iniciamos aqui com um ponto baixo, marcamos a carreira, para não perder, e em seguida, colocamos aqui um aumento. Você vai repetir isso por mais 7 vezes, totalizando com essa aqui que nós fizemos 8 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento por toda a volta por 8 vezes. Chegamos aqui ao final da nossa terceira carreira, vamos agora para a nossa quarta carreira. Mas antes, passar aqui uma informação para vocês, tá? Caso você esteja fazendo aí, né, para o seu filho, para o neto, sobrinho, enfim, ou para dar de presente, eu vou deixar as medidas aqui, tá? Eu vou fazer hoje com a medida de 17,2 centímetros o diâmetro.
que eu vou fazer para o meu filho, ele tem 10 anos. Então, essas são as medidas aí para uma criança de 10 anos. Mas se for para uma criança de 1 ano, você vai fazer aí de 15 centímetros, 15,2, 15,5 centímetros. Aí vai servir para uma criança de entre 1 a 3 anos. Se for uma criança de 3 a 9 anos, vai ficar em média de 16 centímetros, tá? Então, assim, se você tiver um chapéuzinho aí da criança para você ir medindo, ou tiver com a criança, vai medindo na cabeça dela, para você ver como que tá ficando em relação ao tamanho. Mas eu vou deixar essas medidas aqui que eu utilizei para vocês, tá? No rosinha eu usei essa circunferência de 15,5 e deu certo, tá? Para minha criança. E essa hoje eu vou fazer 17,2. Mas quando chegar nas medidas, eu mostro para vocês certinho, tá? Como medir e como continuar aí para qualquer tamanho, caso seja maior, caso seja menor, tá certo? Esse fio chenille aqui, ele é um fio muito gostoso de trabalhar e o trabalho rende bastante com ele, tá? Porque também não fica puxando o fio, não fica enganchando na agulha, então é bem rápido mesmo de fazer. Então, vamos aqui para a nossa quarta carreira, né? Que agora será uma carreira de 2 pontos baixos, sozinhos, e um aumento. Aqui eu tô fazendo meu aumento agora, tá? Aqui. Então, são 2 pontos baixos e 2 pontos baixos juntos, tá vendo? Um aumento. Então, 2 pontos baixos e um aumento nessa carreira. Uma observação, nós já estamos usando aqui uma agulha maiorzinha, né, de 5,5. Então, você pode aqui, não precisa fazer pontos muito apertadinhos não, tá? Pode soltar mais um pouquinho aí a mão, tá? Para o chapéu ficar mais soltinho, não ficar aqueles pontos apertadinhos, tá certo? Então, vamos agora aqui para nossa quinta carreira, que será de 3 pontos baixos sozinhos e um aumento. Então, fiz aqui 1, 2, 3 e um aumento. E seguimos assim por toda a carreira. Vamos agora para a nossa sexta carreira, que será a sequência de 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, 2, 3, 4, marcamos. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Seguimos por toda a volta dessa sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Então, vamos aqui para a nossa sétima carreira, que será uma carreira de 5 pontos baixos e um aumento. 1, 2, marcamos. 3, 4, 5 e aqui nós colocamos um aumento, que são 2 pontos juntos. E seguimos para a nossa oitava carreira, que será a sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Então, chegamos aqui ao fim da nossa oitava carreira, vamos dar início agora à nossa nona carreira, que será uma carreira de 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Aqui. Não vou deixar para vocês, tá? De acordo com as medidas aí do chapéu, quantidade de pontos, porque cada pessoa tem uma tensão. Eu mesmo, eu tenho o costume de fazer amigurumis e meus pontos são bem apertados. Então, acaba que eu tenho um pouco de dificuldade de fazer coisas que os pontos têm que ser mais soltos. Aqui mesmo eu já coloquei uma agulha maiorzinha do que o que eu costumo fazer. Tento soltar a mão, mas mesmo assim ainda sai um pouco apertado. Então, eu vou deixar sempre aqui os centímetros, tá? Quando eu chegar aqui em cada centímetro, de acordo com o P, o M e o G, eu vou falando para vocês. Vou deixar também quantos pontos eu deixei, né? Por exemplo, cheguei no tamanho P de 15 centímetros e meio, qual foi a carreira, quantos pontos, mas aí vocês confiram pelos centímetros, tá? Porque essa questão de pontos é muito particular, vai dar atenção aí de cada artesã, tá certo? Então, vamos dar sequência aqui, a nossa nona carreira, que será de 7 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
Então, vamos dar início agora à nossa 10ª carreira, né? Que será uma carreira de 8 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Chegamos aqui ao fim da nossa 10ª carreira, onde nós fizemos 8 pontos baixos e um aumento. E aqui eu vou medir com vocês, porque foi exatamente aqui que eu parei e fiz aqui esse chapéuzinho aqui rosa, né? No tamanho de 15,2 centímetros, tá? Eu fiz exatamente aqui, parei, né, na 10ª carreira, tá? Mas aí, o que que você vai fazer? Você vai medir. Aqui, no momento, nós estamos com 80 pontos baixos, tá? Mas aí, você vai medir. Mediu, aqui, tá vendo? O meu deu 15 centímetros aqui, então, eu vou parar aqui, caso o seu tamanho seja o P. Eu vou fazer o tamanho G, tá? O P vai de 1 ano a 3 anos aí, mais ou menos. Então, se você vai fazer o tamanho P, você para aqui. Aqui eu tenho agora os 15 centímetros já na circunferência. Parei na 10ª carreira, onde fiz 8 pontos baixos e um aumento. E tenho no momento 80 pontos baixos. Mas não se apegue à quantidade de pontos, nem à carreira, não. Se apegue à medida. Pega a sua fita métrica, mede. Se deu aí os 15 centímetros, e o seu desejo seja fazer o chapéu P, então você para aqui, tá? E aí, como você vai seguir? Você vai fazer carreiras retas, ou seja, carreiras de, aqui deu 80 pontos, então carreiras de 80 pontos baixos. Eu fiz para o chapéu rosa 11 carreiras retas, então fiz 11 carreiras de 80 pontos baixos. Você vai seguir aí com a quantidade de pontos que você tem na circunferência aí que deu o seu tamanho, certo? Então, vamos dar continuidade com a carreira agora, 11ª carreira, né? Carreira de número 11, onde nós faremos 9 pontos baixos e um aumento por 8 vezes aqui, né? Completando essa volta, certo? Cheguei aqui ao final da minha carreira de número 11, onde eu fiz 9 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No momento, eu tenho aqui 88 pontos baixos, e seria exatamente aqui que eu iria parar se eu fosse fazer o chapéu tamanho M, onde eu preciso da circunferência de 16 centímetros. Então, vocês podem ver aí na fita que já cheguei aqui a 16 centímetros. Então, quem vai fazer o chapéu tamanho 3 a 9 anos, pode parar aqui. Aí vai seguir com carreiras retas de 88 pontos. Aí umas 10, 11 carreiras. É uma questão aí particular, você vai medindo. Mas em regra aí, 10 a 12 carreirinhas, certo? E para quem vai continuar aqui comigo, que vai fazer o chapéu tamanho G, para 10 anos, né? A partir de 10 anos, nós seguimos aqui para nossa carreira de número 12, onde nós faremos 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta por 8 vezes. Então, 10 pontos baixos, um aumento até o final da carreira, certo? Cheguei ao final da minha carreira de número 12, onde eu fiz 10 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No momento, eu estou aqui com 96 pontos baixos e é aqui que eu vou parar, certo? Aqui eu já tenho 17 centímetros aqui na minha circunferência. Esse é o tamanho que eu preciso, 17 centímetros é o tamanho que eu necessito para fazer um chapéu tamanho G aí, que vai usar aí uma criança de 10 anos aproximadamente. Então, aqui agora eu vou fazer 10 carreiras de 96 pontos, tá? E volto com vocês no final e falo se eu fiz as 10 mesmo ou se eu fiz mais que 10, tá? Eu vou medindo aqui no meu filho e falo para vocês, igual como eu sempre deixo aqui a observação. É uma questão muito pessoal. Então, vou medindo nele e vou vendo se 10 carreiras aqui para mim fica bacana, certo? E aí, no final, eu passo para vocês exatamente quantas carreirinhas eu fiz, perdão, mas geralmente são 10 carreiras, certo? Fiz aqui as minhas carreiras retas, olha só como o nosso trabalho tá ficando. Aqui eu fiz 12 carreiras, tá? Fui medindo pela cabeça do meu filho, achei que 12 fica no tamanho melhor. Agora chegou o momento de a gente começar a abrir a abinha do chapéuzinho. Então, para isso, nós vamos fazer nessa próxima carreira 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta.
2 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui a minha carreira de aumentos, tá? Nosso trabalho começa aqui a se abrir, tá? É uma carreira bem simples de fazer. Na verdade, esse chapéu, ele é todo em pontos baixos e aumentos. A gente não usa diminuições nem nada disso. Então, é bem fácil, bem iniciante mesmo. Então, foi uma carreira aqui só de 2 pontos baixos sozinhos e um aumento, que são 2 pontos baixos juntos. Feito isso aqui, a gente vai fazer agora carreiras retas. Você vai fazer aí 4 a 5 carreiras retas. No final, eu volto aqui com vocês para mostrar como o meu tá ficando. Pessoal, terminei aqui, fiz 5 carreiras retas depois do aumento e vim mostrar para vocês também a quantidade aqui que o meu novelo rendeu, tá? Então, aqui, ó, quando eu tava terminando aqui a minha última carreirinha, né, para fazer as 5, ele acabou aqui, ó. Vocês podem ver que é bem próximo aqui, ó, daqui até aqui. Só que eu fiz essa carreira porque só tinha um pedacinho de fio e eu achei que dava para terminar aqui a carreira, mas 4 carreirinhas retas já é suficiente, tá? Então, se for um chapéu para um adulto, ou se você não querer as orelhinhas, com um rolo de chenille você consegue fazer, tá? Aqui a gente vai precisar de mais um pedacinho para as orelhinhas, ou se for um chapéu no tamanho menor, eu acredito também sirva. Aqui, aquelas carreiras retas também, depois de aumentar aqui, eu fiz 12, mas aí dá para fazer 10 carreiras. Enfim, mas é isso que eu queria falar pra vocês, né? Onde que deu. Então, vai usar aqui mais um pedacinho de fio chenille para as orelhinhas e para eu terminar esse pedacinho aqui. Mas você consegue fazer aí 4 voltas aqui e fica ótimo o tamanho, tá? Foi porque eu quis fazer 5. Então, assim, se você for fazer 4 voltas aqui e não for colocar as orelhinhas, com um rolo de chenille você consegue fazer aí seu chapéu, tá? Então, eu vou finalizar essa parte pra gente ir pra última parte do chapéu, que é a orelhinha. Antes de dar sequência aqui ao meu trabalho com novelo novo, né? Eu vou ensinar para vocês a forma que eu faço a emenda desse fio, caso aí vocês também necessitem, né? O novelo de vocês acabe e vocês precisem emendar. Então, eu tô aqui com minhas 2 laçadinhas na agulha, né? Eu iria fechar o ponto aqui, aí eu já vou pegar aqui o fio do meu novelo novo. Então, você deixa uma sobrinha aqui, não precisa ser muita coisa não, tá? Pouca coisa aqui, pra gente poder unir com a outra ponta. E você vai puxar já ele aqui e vai fechar o ponto com o fio novo. Quando você virar aqui, você vai perceber que você tem as 2 pontinhas, né? As 2 sobrinhas. Aí, você vai aqui amarrar elas, vai dar um nozinho, ok? Dessa forma. E você vai seguir aqui o seu trabalho, já tá emendado. Aí, como eu gosto de fazer aqui, eu já arremato esse fio agora aqui na sequência. Então, eu venho aqui, boto as pontinhas aqui, ó, pro lado, deixa eu puxar aqui, bota a pontinha aqui pro lado, e você vai fechar os seus próximos pontos já com esse fio aqui, tá vendo? Aqui. Dessa forma, você vai arrematando ele. Olha. Aí, você vai dar sequência até onde você conseguir ir. Se ficar uma pontinha, aí depois a gente corta, mas aí ele já vai estar arrematado aqui dentro, por dentro, né? Olha, você vai fazendo desse jeito, tá vendo? Olha, aí quando a gente virar aqui, ó, tá vendo? Não tem sobra de fio. E aí, é só continuar o seu trabalho aí. Finalizei aqui a minha carreirinha, nosso chapéuzinho já tá todo pronto. Aqui, a última coisa que nós vamos fazer para finalizar é fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, a gente pega o fio e passa direto. Fez isso aqui, a gente corta aqui o fio, deixa uma sobrinha pouca.
E essa pontinha aqui, a gente vai arrematar aqui por dentro. Coloca essa pontinha que sobrou na agulha de tapeceiro, que nós vamos finalizar aqui com um ponto, um falso ponto, não sei se é bem esse o nome agora, eu me esqueci o nome, mas é um falso ponto baixo aqui, tá? Você vai pular aqui, ó, uma casinha. Na próxima, aqui, você vai entrar na alcinha de trás, pegando também essa correntinha que fica logo aqui atrás, certo? A correntinha da frente tá aqui, a alcinha da frente tá aqui, a gente entrou bem no meio. Saímos. Aqui atrás. Dá uma puxadinha. Aí, você vai entrar... Peraí. Bem no meio do pontinho, onde a linha tá saindo. Aqui. Pronto, fica um falso ponto, certo? Aí, aquele ponto que você pulou, lembra que a gente pulou um ponto? Esse pontinho que você pulou, você vai entrar por baixo dele aqui, ó. Pela alcinha dele de baixo e trazer o fio pra trás. E pronto, tá vendo? Dá um acabamento mais bonitinho. Feito isso, você vai pegar aqui umas alcinhas aqui atrás, aqui, ó. E vai arrematando esse fiozinho aí por trás, pra deixar ele bem escondidinho aí no seu trabalho. E corta o excesso. Agora, nós vamos fazer as orelhinhas. Já fiz uma aqui e vou fazer essa aqui com vocês, tá? Então, você vai iniciar com um anel mágico e dentro desse anel mágico, você vai colocar 8 pontos baixos. Então, aqui fiz meu anel e dentro dele, eu vou colocar aqui, dar uma puxadinha aqui, 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Feito aqui os 8 pontos baixos, nós vamos fechar nosso anel mágico. Fechou o anel mágico, nós vamos fazer a próxima carreira de aumentos. Se foram 8 pontos baixos, nós vamos fazer no total aqui 16 pontos. Então, 2 pontos baixos juntos, né? Em cada casinha. Primeiro aumento. Segundo aumento. Vou puxar o fio aqui. Terceiro aumento. Quarto aumento. Quinto aumento. Sexto aumento. Sétimo. E último aumento. Estamos com 16 pontos baixos. Nessa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Aqui eu já fiz meu primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer aqui um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Até o final da carreira, dessa forma. Um aumento, um ponto baixo e o último aumento. Chegamos aqui ao final da carreira, já chegamos ao tamanho que a gente desejava. Agora nós vamos dar altura para essa orelhinha. Então, nós vamos fazer aqui agora 3 carreiras retas, ou seja,
3 carreiras de ponto sobre ponto. Finalizei aqui as minhas carreiras retas. Agora a gente vai começar aqui a fechar essa orelhinha. Então, a gente vai fazer aqui algumas diminuições, tá? Então, vai ser um ponto baixo, marca a carreira. Fez isso, o primeiro ponto baixo. Em seguida, você vai fazer uma diminuição. Lembrando que as diminuições são, pega a alcinha da frente do próximo ponto, com a alcinha da frente do outro ponto, laça e tira os dois aqui, ó. Uma diminuição. E você vai fazer isso por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Até o final aí da sua carreira. Finalizei aqui as minhas diminuições. Agora, nós precisamos unir essa orelhinha, dessa forma aqui. Então, como nós vamos fazer isso? Nós vamos costurar aqui um lado com o outro. Então, você põe aí seu último pontinho aqui pro cantinho, né? Dobra a orelhinha aqui no meio. E como você vai fazer essa união? É bem simples. Você vai pegar o próximo ponto aqui, ó. O ponto da frente com o ponto de trás e fazer um ponto baixo. E você vai fazer isso até o final, pegando os dois pontinhos aqui da frente, vou pegar uma agulha aqui, ó. Pontinho aqui da frente e o pontinho lá de trás, assim. Então, aqui, ó, ponto da frente, ponto de trás. Une, faz um ponto baixo. E você vai fazer isso, aqui, ó, por toda a sua orelhinha, até chegar lá no final. Olha. Finalizei aqui. Aí, você vai pegar, vai deixar um fio longo pra você conseguir costurar, né? Deixar aqui mais ou menos esse tamanho. Corta. Como eu sempre finalizo, eu passo aqui por dentro pra dar um nozinho. Pronto. Temos pronto aqui as nossas duas orelhinhas. Agora, nós vamos costurar essas orelhinhas na nossa toquinha. Já costurei aqui uma orelhinha, tá? Vou passar aqui pra vocês as informações necessárias para poder fazer essa costura, tá? O que que eu utilizei. Então, aqui, eu centralizo aqui através do anel mágico, né? Lembra também, gente, um detalhe de sempre deixar aquela partezinha, sabe? Daquela que você finalizou pra trás, tá? Então, eu coloco aqui no meio, dobro no meio, uso sempre o anel mágico aqui como referência. Do anel mágico, eu contei 7 pontos. Entre o sétimo e o oitavo, eu fiz a costura do chapéu. É uma costura, do chapéu não, da orelha. É uma costura bem simples. Cuida só pra não ficar torto, tá? Então, pula aqui 7 casinhas. Na oitava, você começa a costurar. Então, você vai passando entre pega uma alcinha aqui do chapéu e pega uma alcinha aqui da orelhinha. E vai puxando para ela poder ficar firme. E vai sempre olhando para ela ficar retinha, tá? Aí você pode usar até um próprio pontinho aqui nessas linhazinhas do ponto para você não se perder e ele ficar bem retinho, tá? Então, aqui eu fiz a primeira, aqui, ó, tá vendo? 7 pontinhos de distância,
aqui do anel mágico. Tá também aqui na mesma direção do anel mágico, tá vendo? Costurazinha também não dá pra ver. E aí, vou fazer a segunda aqui e volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, aqui, olha, eu contei 7 pontos baixos a partir aqui do anel mágico. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre os 7 e 8, eu coloquei aqui a agulha. Verifiquei aqui a posição para ver se tá certinho, tá vendo? Vê que tem uma linha aqui, então eu verifiquei, tá certinho. Então, você vai costurar normalmente aqui, tá? Detalhe aqui, que você vai pegar. Eu vou passando assim, ó. Tá vendo? Pego aqui e pego também a alcinha daqui, da orelhinha. E vai puxando para ela ficar bem firme. E verifica sempre se você tá usando a mesma linha aqui, tá? Para não ficar torto. Então, aqui nós estamos usando essa aqui, ó. Então, aí eu volto aqui, passo aqui, passo aqui. E puxo. Depois eu boto essa linha pra dentro. E aí, você vai fazendo isso até o final, tá? É uma costura bem simples. Você só tem que ficar olhando se você tá pegando o ponto certo, pra não ficar torto aí seu chapéu. No final, eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou o meu. Finalizei aqui as costuras das minhas orelhinhas e foi assim que o meu chapéuzinho ficou. Também chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? É um chapéu bem fácil de fazer, nível iniciante, né? Qualquer pessoa que está iniciando aí no crochê consegue fazer. Deixe aí pra mim um comentário de vocês falando se vocês gostaram, se vocês fizeram, ou se vão fazer, também se tiver alguma dúvida, que eu respondo vocês, tá? Vou deixar as medidas do chapéu aí, de acordo aí com a idade, na descrição do vídeo, certo? Não esquece de dar like, se inscrever no canal, compartilhar também esse vídeo, deixa seu comentário aí pra mim, tá? Ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal, certo? Então é isso, um beijo e fiquem com Deus.